Tá, e como é que eu faço para uma pessoa aprender matemática? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a matemática, que é um primeiro momento onde a gente começa a falar sobre as dificuldades de aprendizagem, né? Então, a proposta é fazer alguns vídeos sobre desmistificando essa dificuldade de aprendizagem e falando sobre como a gente pode ajudar as pessoas a aprender. E eu vou começar pela matemática porque eu acho que é o primeiro momento que a gente começa a perceber muitos estudantes encontrando barreiras, achando complexo o conteúdo e nem sempre conseguindo acompanhar da forma como ele é trabalhado e na velocidade que ele é trabalhado. A gente vê então dificuldades na alfabetização ou no raciocínio lógico matemático. E daí a matemática, assim, a alfabetização, em algum momento ela engrena, mas a matemática às vezes persiste até a vida adulta, que a gente vê muitas pessoas que inclusive escolhem os cursos universitários pensando, não tem matemática. E daí elas chegam e tem estatística. E daí, então, a matemática ela é esse grande medo, né? É isso que eu devo evitar, aquilo que não deve ser nomeado. Então a gente vai começar com ela e pensando agora numa criança, num adolescente ou num adulto ainda aprendendo conteúdos da educação básica, como que a gente pode ajudar a acabar com essa ideia de dificuldade de aprendizagem em matemática. Primeira coisa, a gente tem que descobrir onde está a dificuldade. Porque às vezes esse estudante passou pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ano com dificuldades, mas foi passando. E daí chega um ponto que não consegue mais e que não consegue realizar os cálculos e que não consegue entender a lógica que está envolvida ali. Só que às vezes foi uma dificuldade lá anterior. Então pode ser um estudante fazendo equações, que já é um conteúdo bem mais complexo, mas que ainda não entendeu como que é a divisão, ou que ainda não entendeu o mecanismo de tabuada, ou que ainda não entendeu sobre a troca de sinais, enfim. Então, não necessariamente um estudante mostrar dificuldades com algum conteúdo significa que aquele conteúdo é o problema. Então, vale a pena a gente voltar um pouquinho e identificar, principalmente nas 4 operações básicas. É bastante comum estudantes com dificuldades na multiplicação e na divisão e que já estão em séries bem mais avançadas. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é usar apoios concretos e ensinar a usar esses apoios concretos. Que, por exemplo, conta no dedo. Ok, legal, conta no dedo. Mas daí, é aquela pessoa que faz assim, 3 mais 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha isso, gente. É bastante comum a gente ver, principalmente crianças, fazendo cálculos assim com o dedo. Ou que começa 1, 2, 3, 4, 5, e daí se perde, não entendeu que o 3 e que depois tinha que vir o 5. Então, a gente tem que ensinar realmente como fazer isso. Eu gosto muito, uma coisa que eu faço bastante é ensinar a contar no dedo. E ensinar mesmo, que é o mecanismo do guardar na cabeça. Então, por exemplo, se é 5 mais 3, guarda o 5 na cabeça. 5 mais 3, 5, 6, 7, 8. Então, nesse formato, a criança não se confunde, não conta dobrado, não esquece de contar, não tem que começar lá do 1 para chegar até o 8, né? E quando é uma subtração, a mesma coisa. 8 menos 3. Bom, eu tenho 3, eu tenho que chegar até o 8. Explicar que o 8 menos 3 significa a diferença do 3 até o 8. Isso parece simples e óbvio pra gente, mas não significa que seja para todo mundo. Não significa que seja para crianças ou qualquer outra pessoa que esteja entrando em contato com esse raciocínio pela primeira vez. Então, 8 menos 3 é a diferença do 3 até o 8. Portanto, se eu coloco 3 na cabeça e eu conto até chegar no 8, 3 na cabeça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eu encontro que a diferença é 5.
Entendem? Então, ensinar de fato esse mecanismo, isso é muito importante. Não é só conte no dedo, conte os lápis, conte os palitinhos. Não importa quanto material dourado você tenha, se essa criança não souber, se essa pessoa não souber lidar com esse material, não adianta. E daí, pensando no material dourado, ou lápis, ou palitinhos de sorvete, qualquer outro material concreto que a gente usa na sala de aula, eles são ótimos, mas também tem que ensinar a usar. E daí vem, por exemplo, a questão da organização espacial. Então, se eu tenho, por exemplo, lá um material dourado, e eu tenho lá 10 unidadezinhas, e eu vou fazer o 3 mais 5. Se, primeiro, estão aquelas 10 unidades em cima da mesa, e a criança tenta fazer a contagem de 3 mais 5, talvez ela conte as 10 unidades que estão ali. Ou talvez ela conte, ela coloque lá 3 mais 5 e ficam todas elas juntas, e na hora que ela conte, ela talvez pule um, né? Porque tá tudo ali pertinho, eu não sei qual eu já contei, qual eu não contei, ou talvez eu conte um a mais. Então, fazer essa questão da organização espacial. Ó, 3 mais 5, juntou 3 unidades, juntou 5 unidades, conta movimentando, conta determinando esse espaço diferenciado para que não se reconte e para que também não fique nenhum faltando. Né? Mesma coisa quando a gente vai tirar o 8 menos 3, tô com 8 aqui, tire 3, movimente 3 para ver quantos sobram. De novo, parece simples, parece óbvio, mas não é. Então, o segundo ponto é esse: usar sim materiais concretos, porém ensinar a usar adequadamente, tanto em relação à organização espacial, quanto esse início de cálculo mental, que é o guardar na cabeça um número para chegar até o outro. E a criança saber qual o mecanismo que ela tem que usar. Ah, agora é uma adição. Então agora eu seguro na cabeça e conto a partir daí. Ah, agora é subtração. Eu pego o menor e vou até o maior. Isso tudo tem que ser compreendido de fato. Não adianta você só dar uma mecânica que ela fica repetindo sem entender, sem discernir quando usar cada um. Próximo ponto. A gente pode começar, isso vai ajudar muito no primeiro ponto também, tá? Começar com exercícios muito simples para que as crianças, que as pessoas consigam executar. Percebam-se capazes de executar. Lembram que eu falei lá no vídeo da dificuldade de aprendizagem que muitas vezes é tanto medo de errar e é tanta crença de que eu não sei, que isso também interfere? Então começa com um cálculo bem básico, para que essa pessoa execute esse cálculo, consiga entender, consiga resolver, consiga se perceber capaz disso tudo. E torne aos poucos complexo. Isso é bom porque a gente consegue identificar onde é que está a dificuldade. Então, por exemplo, se é uma questão, estou fazendo divisões, e eu começo dividindo 8 dividido por 2. Depois eu coloco 18 dividido por 2. Depois eu coloco 30 dividido por 2. Depois eu coloco 30 dividido por 10. Depois eu coloco 30 dividido por 15. Nessa linha que eu fui fazendo agora, eu fui tornando um pouquinho mais complexo cada vez. Primeiro era só por um algarismo e era um número da tabuada muito fácil. O segundo também estava na tabuada, só que era um número um pouco maior. Então a gente vai indo assim e tornando mais complexo, chega na divisão por 2 algarismos, mais uma divisão fácil de 2 algarismos, para depois tornar um pouquinho mais difícil, e assim a gente vai caminhando. Então nisso a gente consegue construir essa autoconfiança, né? Esse estudante se perceber capaz de resolver um cálculo matemático, vai tornando difícil aos pouquinhos, então a gente vai ajudando a resolver num nível um pouco mais complexo, mas ainda assim possível. E quando existe uma dificuldade, a gente consegue identificar, é exatamente aqui. É quando a divisão é por 2 algarismos. Ou quando não é a multiplicação não é exata. Então tem um resto e daí não consegue... É uma dificuldade de perceber que o número tem que ser aproximado. Então a gente começa a identificar essas dificuldades e daí a gente consegue trabalhar exatamente nelas. Então, esse é a terceira dica, que vocês façam aproximações bem lentas em termos de complexidade, para que essa pessoa se perceba capaz de fazer e para a gente identificar onde é que está a dificuldade.
Outro ponto extremamente importante, enunciados. Muitas vezes a dificuldade de matemática, ela tá na dificuldade em interpretar o enunciado. Ah, Juliana, mas é fundamental, faz parte da matemática que se interprete enunciados. Sim, é. Também. Mas a gente pode primeiro garantir que essa pessoa saiba resolver o cálculo do enunciado e depois consiga compreender o enunciado? Entende? A gente não vai deixar, não é ignorar o enunciado matemático, mas é identificando a dificuldade, tornando os enunciados mais simples, que nem a dica anterior. Então, por exemplo, divida 20 por 4. Daí depois você pode fazer, 4 crianças ganharam 20 picolés. Quantos picolés cada uma vai ganhar? E daí eu posso ir indo e tornando aquilo cada vez mais complexo. Eu posso pegar um enunciado, por exemplo, que exige vários cálculos diferentes. Então, por exemplo, um sorvete custa R$ 2,50. Maria ganhou R$ 10. Quantas semanas Maria tem que economizar para comprar 50 picolés? Um enunciado desses exige vários cálculos. Então eu posso fazer por partes, né? Então, por exemplo, um picolé custa R$ 2,50. R$ 10 compram quantos picolés? Ok. Então agora, se eu tenho R$ 50, equivale a quantas semanas de mesada? Então a 5 semanas. Então em 5 semanas, ganhando R$ 50, entendendo que a cada R$ 10 entende? Então eu consigo, em vez de fazer um enunciado grande, eu posso quebrando esse enunciado para que esse estudante resolva aos poucos até chegar no resultado final que a gente quer. Então a gente não vai ignorar o enunciado, mas a gente vai torná-lo possível de ser compreendido, a gente vai trabalhar com esse estudante qual é a dificuldade. Talvez tenha uma questão de leitura e interpretação de texto mesmo. É um estudante que lê, olha e produz os sons de cada sílaba ou de cada palavra, mas não consegue entender de fato, não consegue depreender daquilo que foi lido, o que está sendo solicitado. Então, às vezes, um trabalho conjunto com outras disciplinas, como a língua portuguesa, também pode ajudar. Outra coisa bastante comum é que os erros em matemática sejam aqueles erros simples. Então, por exemplo, numa equação de segundo grau, que eu consigo entender toda a lógica e realizar todas as questões, todas as incógnitas e tal, mas daí eu errei uma tabuada, ou eu errei um sinal. Então, isso também é importante, né? Entender que muitas vezes a dificuldade não está nessa complexidade de uma equação de segundo grau, mas sim que na pressa ou na desatenção ou mesmo na falta de compreensão de um conteúdo preliminar, eu errei um cálculo. Eu coloquei que 3 vezes 2 era 9. Então, isso também é importante, que a gente consiga identificar se essa é a dificuldade e trabalhar com esse estudante a importância de fazer com calma, de se certificar que tá correto, de ver os sinais, e menos vezes menos, dá quanto, né? Então, toda esses procedimentos que fazem parte do cálculo matemático, que ele seja ciente e faça com cuidado, que faça com atenção. E daí eu fecho com a minha última dica, que é a prova real, né? Que é o estudante aprender a descobrir se o cálculo está correto. Então, se eu fiz uma equação de segundo grau e eu descobri que x é igual a 2 e y é igual a menos 3, deixa eu voltar lá e ver se é isso mesmo. Se eu fiz uma divisão de 12 dividido por 4 e deu 3, deixa eu conferir. 3 vezes 4 é 12. Então tá, é 12. Isso ajuda muito porque eu consigo ter uma segurança maior, né? Porque se eu não vou só entregar uma prova, ou nem não seja uma avaliação, mas eu não vou acabar um exercício e simplesmente, vou ver o que vai acontecer na hora da correção. Eu consigo já saber se está certo ou se está errado, e nisso eu posso voltar meus passos e resolver o cálculo corretamente. Então, eu acho, certamente tem muitas outras dicas que pessoas da matemática poderiam dar, mas eu tentei nesse vídeo de hoje tratar de coisas muito básicas e muito fundamentais que possam ajudar
essas crianças, esses adolescentes que com frequência dizem que têm dificuldade em matemática, ou que com frequência as pessoas dizem que elas têm dificuldade em matemática. E às vezes não é isso, né? Às vezes é uma dificuldade, e sim, está existindo uma dificuldade em compreender aquele conteúdo da maneira como ele está sendo trabalhado, mas não significa que essa pessoa não consegue aprender matemática. Significa que a gente tem que olhar com atenção, trabalhar alguns aspectos, dar ferramentas e promover diferentes raciocínios e diferentes práticas e habilidades para que essa pessoa consiga sim aprender, consiga sim acompanhar a sua turma, consiga sim se desenvolver e ser aprovada e passar de ano. E daí quando chegar na escola do curso universitário, não pense que eu preciso fugir da matemática, né? As pessoas não precisam amar a matemática, mas a gente pode se relacionar melhor com ela, pode se relacionar com mais tranquilidade. Inclusive porque isso vai ajudar a lidar com questões de física, com questões de físico-química, né? Então, a matemática ela tá ali no nosso dia a dia, a gente sabe disso, e a matemática ela tá em várias outras disciplinas escolares e universitárias também. Então, vamos tentar tirar um pouquinho, né, essa ideia de que a matemática é ruim, de que a matemática é difícil, de que as pessoas não aprendem matemática, que é normal ter dificuldade de aprendizagem em matemática, porque não é. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com as pessoas que vocês acham que estejam precisando saber sobre isso e se inscreve no canal. Até a próxima!